Ok. Boa noite a todos, a todas as pessoas. Aprendi a falar assim agora, Fica bom. né? Estamos na reunião da ABRAP, nossa reunião mensal da quarta-feira. Semanal. Eu falei mensal? Falou. Semanal, Semanal. perdão. Nossa Tudo reunião semanal. Nós estamos lendo o livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles. E hoje nós vamos falar sobre transitoriedade. Não, peraí. Relatividade da vida física. Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá ok, Cristina. Muito bem, então esse é o livro de Joana de Ângeles, acho que é o capítulo 25, se eu não me engano. Você tá com o PDF, né? O livro desse aqui, impresso, é o capítulo 5, o último tema do capítulo 5, que é a busca do sentido existencial, tá? Isso, a relatividade da vida física. Isso. Quando eu vi, que eu abri o livro, né? E eu fui verificar, falei, moleza, só uma página. Nossa Senhora, né? Quando eu fui ver, falei, meu Deus, É, bastante coisa eu achei bem e complexo esse tema. muito complexo. Uhum. Então, eu tentei fazer bem leve, né, para ver se a gente consegue entender direitinho. E qualquer coisa vocês vão me ajudando nesse nosso estudo de hoje. Eu estou um Ok. pouco gripada, então vocês não reparem. Então, ela começa, Joana de Ângeles começa. Vou falar sobre ela primeiro. Eu coloquei um pouquinho sobre ela. Joana de Ângeles é uma influente mentora espiritual da doutrina espírita, aborda a relatividade da vida física em várias de suas obras psicografadas por Divaldo Franco. Ela enfatiza que a vida física é uma etapa transitória e educativa no processo evolutivo do espírito. A autora destaca que a vida material é passageira e que o verdadeiro propósito da existência humana é o crescimento espiritual. A vida física é uma oportunidade para o espírito aprender, evoluir e corrigir os erros passados. Então, é basicamente sobre isso que fala esse capítulo do livro. Aí eu tenho uma pergunta. Como você percebe a transitoriedade do corpo físico em sua vida diária? Quer dizer, a gente sequer pensa sobre isso, né? A gente não pensa sobre isso. E como que é importante a gente relembrar esse tema do nosso estudo semanal, esses temas tão importantes que no dia a dia da nossa vida nós vamos esquecendo. E eu coloquei essa imagem de uma pintora, né? Porque eu acredito que a Joana de Ângeles ela faz isso, ela vai pintando com as palavras dela e a gente tem que entender tudo aquilo que ela está dizendo de forma que Cristina, caiba em cada um de nós. Oi? Cristina, só um Oi? minuto. Para mim não está passando o slide. Eu estou no Eu primeiro não passo. slide ainda. Para Ah, todo mundo. Passou, Passando não para. passou. Ah, tá. não Então tá bom. passou? Ah, você está passando? Não, E eu não tô vendo nada, aqui Para tá nós preto para tá mim. parado na primeira. Agora mas, sim. Tá, então peraí. Andréia, mas tá aparecendo para nós aqui, tá? Agora tá aparecendo, mas antes não tava não, tava preto. Mas é que agora tá aparecendo tudo, né? Sim. Não, mas tá. Tá aparecendo. Peraí. Oh, meu Deus, estava tão Então, direitinho. então, o É meu sempre também assim, né? semana passada não estava querendo passar. Eu acho que o Zoom tá com problema, então. Então, só um minutinho
que eu mandei para mim o PDF. Eu queria fazer uma graça, fazer direto pelo Canva, igual eu fiz uma apresentação esses dias, mas tá bom. Vamos abrir o PDF, que é mais fácil. Eu queria só fazer um comentário aí nessa sua fala. Se a gente percebe a vida passando, antes Ah, dos 50 eu não percebia nada. Agora, depois dos 50, não tem como não ver o que está passando. menina, não é que não é mesmo? Vocês estão vendo Cada alguma dia coisa agora? sai uma ruga diferente. Oi, oi, Ah, eu tô... Cristina. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Tá aparecendo do lado direito uma pintora, né, pintando aqui, Joana de Ângelos, uma influente, aquilo que você falou. E do lado esquerdo tem design, Dia dos Pais, tem uma outra coisa aqui. Meu Deus. Tá, peraí que eu já vou parar o compartilhamento desse. Tá, Ele, ele não parou, que engraçado. Peraí. Meu Deus. Peraí que eu vou fechar tudo. tá. Eu acho que é melhor, né? Aí você fecha É, e depois abre de novo. eu interrompi. Só um minutinho. Aqui, esse aqui é o PDF. Tá, já achei. Agora vai dar certo. Compartilhar. Foi? Foi. Tá a capa agora, aquela que estava A primeiro. capa, né? Isso. Agora passou? Isso, tá passando. Aham. É que eu acabo o PDF sendo um pouquinho maior, né? Aí tem Uhum. a transitoriedade da vida física, essa Isso, parte que eu já falei da Joana de Ângeles e da isso. pintora. Então, você estava falando da pintora quando parou. Você estava querendo falar o que da pintora? Não, é que eu coloquei essa pintora, me veio essa imagem lá, e eu falei, É. eu acredito que ela parece com a Joana de Ângeles, né? Que ela vai pintando a vida como ela é para gente, né? Uhum. E cada um, parece que para cada um faz um sentido diferente. Eu acho que é isso que a pintura faz. Cada É. pessoa que enxerga uma pintura, um quadro, você enxerga uma nuance, né? De uma forma. Cada um Uhum. enxerga da sua forma. Sim. Então, eu fiz essa comparação como se ela fosse a pintora, né, que a gente tanto estuda. Muito legal sua comparação. Muito bacana. Então, como você percebe a transitoriedade do corpo físico em sua vida diária? É igual ela falou antes, a gente nunca prestava muita atenção, né, sobre isso há um tempo atrás. E é exatamente essas perguntas que a gente precisa fazer, né? Uhum. Passou o slide? Passou, Sim. passou. Então, Joana de Ângeles. Seus ensinamentos visam ajudar os indivíduos a compreender a vida física como uma fase importante, mas não definitiva de sua jornada espiritual. Se você tiver interesse em explorar mais sobre esse tema, recomendo a leitura de obras como Momentos da Consciência e Vida, Desafios e Soluções, que aprofundam esses conceitos que nós estamos falando hoje. Então, esses dois livros, eles aprofundam ainda mais essa questão do tema da transitoriedade no corpo. Então, ela inicia a reflexão destacando a transitoriedade do corpo físico, comparando com uma vestimenta que se desgasta com o tempo. No entanto, ela enfatiza que o verdadeiro sentido da vida permanece inalterado, independentemente das mudanças físicas. Entendeu? O sentido da vida ele continua o mesmo, desde o momento em que a gente nasce até a hora do nosso desencarne. E qual que é esse sentido? É isso que nós vamos tentar entender um pouquinho hoje.
A autora ressalta a importância de viver cada etapa da vida de forma plena, acumulando experiências que podem ser revividas e que enriquecem o nosso ser. E ela faz uma crítica à imaturidade de temer envelhecimento ou invejar a juventude, sugerindo que o foco deve estar na qualidade das experiências vividas e não na quantidade de tempo. Isso é inversamente proporcional a tudo ao que a gente vive hoje, né? A busca pela beleza eterna, né? A gente chega aos 50, fica desesperada, meu Deus, um monte de ruga, o rosto mais envelhecido, com a cara mais de cansadinha, e a gente já começa a ficar preocupado, né? Então, o que é? É isso que é para isso que a gente está vivendo, para a gente comprar roupas novas, ficar cada vez mais nova, ter a casa perfeita, né, que aparece nas redes sociais, né, ter tudo igual tem na internet. Parece que a gente vive isso, a gente vive essa busca eterna. Então, ela faz uma crítica, né? E ela fala que é imaturidade. É a total imaturidade do nosso espírito, né? Que não conseguiu ainda entender. Ainda falando dessa transitoriedade do corpo físico, né? O corpo é uma vestimenta transitória. Sob essa perspectiva, né, nos encoraja a não depositar todas as nossas aspirações no corpo, mas sim a ver a vida como um todo, onde cada experiência, seja de alegria ou sofrimento, contribui para o enriquecimento do espírito. Aí me veio uma coisa assim, quando a gente passa por algum sofrimento na nossa vida, a gente quer esquecer e abandonar, não quer nem lembrar dele. Acaba sempre empurrando para o nosso subconsciente, que de alguma forma ele vai aparecer lá na frente, como um trauma ou alguma outra coisa. E não, ela fala para a gente pegar tudo isso que a gente vive, é importante, faz parte do nosso crescimento, do nosso espírito. Então, o verdadeiro sentido da vida é espiritual. Aí eu até coloquei aqui o girassol, né, que ele sempre vai em busca do sol. Então, a existência física é vista como uma oportunidade valiosa para recompor forças e adquirir energias mais sutis, essenciais para a sobrevivência espiritual, não sendo o corpo mais que uma vestimenta, por isso que tem essas roupas, digamos assim, né, no outro. A sua duração é irrestrita, desgastando-se enquanto vibra, consumindo-se à medida que é utilizado. Aí vem uma outra reflexão. Como podemos integrar melhor a ideia de desapego material em nosso cotidiano sem abrir mão do conforto e das necessidades básicas? Como que nós vamos conseguir esse equilíbrio do nosso dia a dia? Aí ela tem uma parte do texto em que ela fala: não sendo o corpo mais que uma vestimenta, a sua duração é irrestrita, desgastando-se enquanto vibra, consumindo-se à medida que é utilizado. As conquistas agradáveis e as derivadas do sofrimento tornam-se parte integrante do seu conteúdo, permanecendo como valores que o enriquecem. O importante não é o tempo de duração, mas a forma como é vivida, experienciada, arquivada a cada etapa. Aí vem a nossa imaturidade, né? A gente tem maturidade para conseguir entender tudo isso que ela está falando? E ela lembra também da questão da gente valorizar as nossas experiências, como foi falado lá em cima. Então, ela enfatiza a importância de viver cada etapa da vida plenamente, pois as experiências, seja de alegria ou sofrimento, enriquecem o nosso espírito. Então, a gente verifica
na nossa experiência cotidiana, né? Considere a prática de manter. Eu pesquisei sobre o tema de como que a gente consegue verificar a nossa vida, o dia a dia, sem esquecer. A gente acaba passando os dias, passando, e a gente não fica no presente. A gente não consegue entender tudo o que acontece na nossa vida. Então, como fazer para que a gente consiga? E eu acredito que isso também, muitos de nós, eu faço isso enquanto psicoterapeuta, né? Que é, ó, considere a prática de manter um diário ou um álbum de fotos. Ao registrar momentos importantes, sejam eles felizes ou desafiadores, criamos um registro de nossa jornada pessoal, em que a gente possa pegar esse registro e rever esse registro. Eu lembro que lá antigamente a gente tinha nossos diários. Quando eu era adolescente, né? Eu não sei se hoje em dia fazem mais, né? Você tinha, Edna? Eu tinha. Todo ano eu tinha Eu minha agenda, que era o meu diário. tinha até Pode falar. nome o diário, viu? Até E eu não nome. vejo. Tinha o que, Edna? Eu não ouvi. Eu tinha até nome, o diário tinha nome, era Tá Fanny. vendo? Não pergunta da onde, por quê, mas eu tinha. O meu não tinha, não, mas eu guardei até bem pouco tempo, viu? Eu ainda tenho alguns mais importantes, eu guardo. E eu registrava tudo, as coisas boas e as coisas ruins também que aconteciam. Então, eu acredito que essa é uma prática boa, que não é só de adolescentes, né? É importante para a gente conseguir entender a evolução da nossa vida e a evolução do nosso próprio espírito, né? Enquanto espíritas que somos. Então, esses registros nos permitem refletir sobre o nosso crescimento e aprendizado ao longo do tempo. Da mesma forma, cada experiência vivida, mesmo as difíceis, contribui para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, ajudando-nos a tornarmos pessoas mais resilientes e sábias. Para não dizer tão imaturas, né? Como ela usa, né? Para não dizer tão imaturas. Outro ponto em que ela fala é a superação do ego e crescimento do self. Quer dizer, são coisas bem profundas em que ela fala nessa uma página desse livro, né? Então, qual que é o papel do autoconhecimento, nosso autoconhecimento, na superação do ego e no crescimento do self, segundo a Joana de Ângeles? Então, ela enfatiza que o autoconhecimento é fundamental para a nossa evolução espiritual. Não tem outro caminho, né? Além do autoconhecimento. Não tem outro caminho. O ego, na visão psicológica e espiritual, representa a parte de nós que está ligada às ilusões no mundo material. Eu acredito que a gente fica mais ligado a essas ilusões, né? Acredito que nós passamos a maior parte do nosso tempo ligado ao nosso ego, né? As ilusões do mundo material, como o orgulho, a vaidade e o apego. Superar o ego significa transcender essas limitações e buscar uma conexão mais profunda com o nosso verdadeiro eu, que é o nosso self, que é a essência espiritual. E eu entendo que é isso que nós estamos fazendo aqui na BRAP, né? Nos nossos estudos, é a gente conseguir, pelo menos, parar 1 horinha, 2 horinhas na nossa semana e fazer essa busca, né? Do nosso self, que é a nossa essência. Então, o crescimento do self envolve o desenvolvimento de qualidades como a compaixão, a sabedoria e a paz interior. O autoconhecimento nos ajuda a identificar padrões de comportamento e pensamentos que nos prendem ao ego, permitindo-nos trabalhar conscientemente para superá-los. Teve uma paciente minha que ela falou assim, mas eu não consigo entender como que uma pessoa lá não consegue ver o que ela faz. Aí a gente fala, realmente ela não vê. Ela está ali ligada, tão ligada ao ego e às ilusões do mundo, em que ela não consegue
né? Transcender um pouco e se conhecer para que ela mude, porque para a gente mudar, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. E esse é o caminho do psicólogo, né? A gente conseguir mostrar que esse autoconhecimento é o que vai trazer a mudança na vida da pessoa. Então, ela fala também das conquistas, essas conquistas que nós vamos tendo com o autoconhecimento, como que elas transcendem o físico, né? O nosso corpo físico. Então, a busca pelo sentido da vida transcende a forma física e continua em outras dimensões, preparando o ser para futuros desafios existenciais. Essa busca direciona o indivíduo para a integração na consciência cósmica, livre de amarras do passado e aberta às novas expressões de sabedoria. Assim, a vida física é uma etapa crucial na jornada espiritual, onde cada experiência contribui para o crescimento e a evolução do espírito, preparando-o para novas etapas de aprendizado e realização. Quer dizer, a gente sabe que em cada reencarnação nossa, a gente nunca evolui, não há evolução. A gente está sempre em evolução. Então, essas conquistas que nós estamos tendo nessa vida, elas vão fazer muito sentido nas nossas próximas vidas. E vão nos trazer muito. Vai nos preparar para que a gente consiga ser melhores nas outras vidas. Isso que eu consegui entender, vocês me ajudem aí, caso eu não esteja compreendendo corretamente. E resiliência e superação. A Joana também fala sobre a importância de enfrentar as dificuldades e desafios da vida com resiliência e fé. E como que é difícil a gente, quando vem todos aqueles nossos problemas do dia a dia, a nossa primeira reação não é ser resiliente, não é ter fé. Primeira reação nossa é querer brigar. Por que comigo, né? De novo, né? Eu acredito que a gente tem esse padrão e compreender e modificar isso aqui, aceitando, tudo bem. É assim, a vida é assim, aconteceu isso, então vamos tentar com que a gente consiga melhorar a cada dificuldade que a gente enfrenta na vida, né? As adversidades são vistas como oportunidades de aprendizado e fortalecimento espiritual. Olha que lindo o dia em que chegar todas essas dificuldades, todas as adversidades, né? E a gente já de pronto entendê-las como oportunidades de aprendizado e fortalecimento espiritual. É a gente conseguir olhar para esse céu e entender que há muitas moradas na casa do Pai, a gente conseguir compreender que aqui é só, esse tempo em que a gente vive aqui é só um piscar, né? Nessa imensidade toda desse planeta, desse universo do qual a gente habita, esse pequeno planeta azul chamado Terra. O trânsito pelo corpo físico é uma etapa valiosa para recompor forças e adquirir energias sutis do eu superior, essenciais para a sobrevivência espiritual. As conquistas do pensamento e do amor não se extinguem com a consumpção orgânica, ó a palavra, mas permanecem atuantes, superando as limitações do corpo e mantendo-se organizadas além dele. Está acabando. É bem rápido. Então, como que a gente pode fazer uma preparação para as nossas futuras etapas? Então, as experiências acumuladas durante a vida física servem como base para futuras jornadas espirituais nossas. Elas enriquecem o espírito, preparando para os desafios e aprendizagens em outras dimensões da nossa existência. Então, como que a gente
consegue fazer essa preparação para essas futuras etapas, né, da nossa vida. Olha como é complexo, né? A gente não só pensar nessa vida do qual a gente está agora e pensar nela como uma preparação do nosso espírito para outras jornadas. Então, isso aí é a nossa é o que a gente precisa entender, né? Como que a gente vai preparar para as futuras etapas da nossa vida? Como transcender tudo isso? Foi isso que eu entendi. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, me ajudar a entender um pouquinho mais, eu agradeço. Ficou confuso, Edna? Tá sem som, Edna. Não, Cristina, ficou super didático. É bem engraçado, né? Cada um tem um perfil e na apresentação, né, aparece a forma, o jeito da pessoa, né? Impressionante. Tão bonitinho, Cristina. Ficou uma É que para gracinha. eu conseguir entender, quando eu fui ler o texto, eu falei, é muito complexo. Então, eu fui pegando pedaços por pedaço e fui pesquisando sobre isso em outros locais das falas de Joana de Ângeles, Uhum, uhum. né, para conseguir construir e entender o que ela estava querendo dizer para a gente. Então, eu acredito que é isso, que a gente tem que preparar essa vida para nossas outras etapas, que essa vida é só uma etapa, apenas uma etapa. E a gente tem que preparar para as próximas. Como? Ela deu o texto, ela falou como que a gente tem que fazer. É o autoconhecimento, é a gente entender, é dizer sim às coisas da vida, né? Não ser resiliente perante as nossas frustrações dessa etapa da qual a gente está vivendo, né? Que é apenas uma etapazinha muito interessante. Então vamos discutir, vamos conversar. Então, você vai deixar aqui ou vai parar o compartilhamento? Vamos parar, né? Tá. Uhum. Se precisar, eu coloco alguma parte. Cristina, achei muito interessante porque, assim, já no final, assim, você me levou, né, a, a perceber quão importante é a nossa experiência que a gente está vivendo, né, nessa vida. Ela não é uma coisa para ser só vivida nesta, muito pelo contrário, né? Então, assim, nossa, me vem um sentimento, assim, de como importante é, sabe? Essa etapa, essa vida, quão importante é, sabe? A sua fala me trouxe esse sentimento, sabe? Da gente realmente valorizar tudo que acontece na vida da gente, né? Achei muito interessante. Com resiliência e fé. Então, eu achei outra coisa, o que ficou para mim, duas coisas assim, né? Sobre as adversidades, né? As adversidades, para a gente compreender, né? E aí a gente lembra muito, essa lição aqui, ela lembra muito a questão de Kardec sobre a vida futura, né? Muito interessante, sobre a vida futura. Mas sobre as diversidades, eu achei muito interessante, assim, para a gente ter um fortalecimento espiritual através do aprendizado, sabe? Então, Isso. é por isso que elas vêm, né? Para a gente ter esse fortalecimento, sabe? E através do aprendizado, né? Outra coisa que eu achei muito interessante foi um manejo que você trouxe seu, que é uma contribuição sua, né? Na questão de anotar em diário, né? Você lembrou até, você já teve, eu falei que eu tive também, ou álbum de fotos, né? De momentos felizes e ou desafiadores, né? Achei muito interessante isso, porque eu lembrei que eu nunca tinha pensado sobre essa ótica do ego, né? Porque a gente que é da abordagem junguiana, a gente sempre pensa nesses registros
para o caso dos sonhos, né? Os sonhos, eles são os recados, né, do inconsciente para a nossa consciência, né? Mas eu não tinha pensado, eu achei, para mim, assim, foi bem interessante você ter falado isso, desse manejo, né? De anotar em diários as coisas que acontecem, sabe? Aí eu lembrei do sonho, quer dizer, então, se a gente tivesse, assim, a gente desse mais importância para nós mesmos, né? A gente acharia tempo para esses registros, né? Tanto esses registros dos sonhos, né? Quanto os registros da vida diária, já que elas são fundamentais para vidas futuras, né? O que eu estou fazendo no presente que vai repercutir com certeza nas próximas existências, ou aqui no mundo espiritual, ou em outra reencarnação, sabe? Então, eu fiz essa reflexão com a sua exposição. Bem legal, muito obrigada. Mas é uma paginazinha bem difícil, né? Ela é curta, né? Como você falou, ela é curta, Meu é Deus! bem profunda. É, Eu tive que ler umas 3, 4 vezes para eu conseguir entender. eu achei também não Bem achei muito simples, puxadinho. não. Não achei muito simples. Deixa eu ver o que que é consumpção. Ela fala dessa palavra e eu fiquei de ver e não vi. Qual palavra? Consumpção. Lá no finalzinho, essa palavra. Consumpção. Final Ato, do texto. ato ou efeito de gastar até a destruição. É uma consumição, tá? Em patologia, é progressivo definhamento do organismo por doença. Eu tinha visto, eu ia colocar na apresentação o que que era essa palavra, eu acabei esquecendo. Uhum. Então, deixa eu ver o dia que ela está aqui. Mais para o final que ela fala sobre isso. Mais para o final do texto. Quer que eu volte lá na frase em que ela usa? Estou tentando achar aqui no texto aqui. Aqui, achei. Ela diz Achou? assim, assim não fosse, ela vai falar o quê? A existência física possibilita a integração do indivíduo com a natureza, tá, tá, tá. O seu trânsito no corpo constitui-lhe uma etapa valiosa para a recomposição de forças, etc. Aí, assim não fosse, a consumpção, quer dizer, a consumição, né, orgânica encerrar-lhe-ia a realidade, né, apagando as conquistas do pensamento e do amor. Então, é essa palavra que ela pôs como consumpção, que é uma consumição, uma destruição, né? E eu entendo essa frase dela também, eu não tenho certeza, por isso eu não coloquei na apresentação. Será que ela também não estava querendo dizer para as pessoas que não acreditam, né, que essa é só uma etapa em que a gente vive muitas vidas? Sim, Eu entendi isso aham, também. com esse Ah, então, objetivo, porque o materialismo é isso, né? Nós temos isso. uma linha de pensamento materialista e outra linha espiritualista, né? Então, o materialista, a linha de pensamento materialista é isso. É tudo A gente vai aqui, viver aqui, vai acabar aqui, não tem nada mais depois. não tem mais nada. Então, ela está alertando que não é Isso, isso. Isso aqui é só uma etapa. É isso que ela está alertando a gente. é isso mesmo que eu havia entendido. Uhum. Complicado, né? E o que estamos fazendo, né, com esse nosso dia a dia, com esse nosso viver, né? O que estamos fazendo dos nossos Meu dias, Deus. dos nossos dias, né? É uma reflexão bem profunda Bem nesse. boa, bem boa. É, Eu também comecei a analisar a é, minha correria, que a gente nunca tem tempo para nada, e muito menos para pensar na gente, é. nosso comportamento, né, do que a gente está preparando, né, nessa nossa etapa aqui na Terra para o futuro, né? O Uhum, que eu estou levando dessa vida aqui, né? uhum.
Ainda mais depois desse desastre, novo desastre de Pois avião que é, aconteceu, deixa a nossa vida mais breve ainda. Aí a verdade. gente já começa a analisar. Você estava falando dos sonhos, essa noite eu só sonhei com o desastre de avião. Foi. Você ficou muito impactada, né? É porque eu tenho viajado muito de avião, Ah, então eu é tô com medo verdade, né, disso. Cristina? É verdade. É verdade. Então, eu comecei a sonhar com isso, né? Uhum. Aí vem esse texto todo, falei, e agora, né? O que que eu estou preparando da minha vida? O que que ela está querendo me dizer logo agora, né? Interessante. Foi muito profunda a reflexão que eu comecei a fazer da minha vida, né? Uhum. Uhum. Que a gente precisa pensar sobre isso, né? Por isso que eu sempre falo, né, nas palestras assim, que a gente vai dar, a gente precisa preparar. O Murilo está aí numa preparação, né, para um seminário logo de 21. Então, assim, é uma oportunidade, né, de a gente aprender muita coisa, sabe? Pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, sabe? No fim, é a gente é que ganha, mais do que quem vai nos ouvir, sabe? Sim, É assim que eu percebo, Murilo, sabe? É assim que eu percebo. Eu sinto isso, né? Porque a gente não vai do nada, a gente tem que fazer um preparo, né? Que seja qualquer tipo de preparo, mas a gente tem que fazer um preparo, a gente para, né, para olhar aquilo com mais detalhe, né? E isso traz um aprendizado, traz uma reflexão, sabe? Então eu digo que a gente cresce muito, muito mesmo, sabe? é verdade. Vamos ver a Andréia, Maria e depois o Murilo, né? Deixar o Murilo para o final. A cara dele. Andréia, cadê você? Tô tentando aqui abrir o microfone. Ah, tá. Conseguiu, porque a gente está te ouvindo. Então, olha só, para mim a parte mais que pegou foi aquela questão do apego. Hum, Aos uhum. bens materiais? É, no meu caso, tá ouvindo ainda? Sim, Vamos. Não, sim. Estamos não é ouvindo bem, bem. não é os bens materiais, porque eu tive um choque de realidade quando eu enterrei meu pai. Aí você vê assim, meu, tudo meu, o povo tudo pegando as coisas do meu pai, e eu desfazendo da casa e aquele apego que ele tinha e tudo virou pó, assim, em questão de 3 horas a casa dele estava vazia. Então aquilo me deu um choque assim de realidade. Aí eu cheguei em casa e fui desfazendo as minhas coisas. Eu falei, já vou começar a desfazer agora. Aí quando a mãe, aí quando a mãe foi eu desfiz mais um pouco. Então, hoje eu tenho, assim, pouca coisa. Ainda acho que dá para desfazer mais coisa. Mas o meu apego é ao corpo. O envelhecer do corpo tá me matando. Hum, Entendeu? Esse negócio de todo dia ver uma ruga, todo dia ver uma pele que cai. Então, assim, tudo bem, que, Incomoda sim. Incomoda sim. sim. né? Então, assim, Incomoda. hoje eu já gasto. Quando eu era mais nova, eu gastava mais tempo na academia do que no centro. Hoje eu já gasto mais horas no centro do que na academia, já consegui reverter. Mas ainda incomoda, assim, sabe? Você vê a casa do espírito envelhecendo, né? E eu fico pensativa, assim, que velhinha que eu vou ser. E eu observo, assim, como eu trabalho com demências, eu observo que a pessoa que demenciou, ela tinha um apego material fortíssimo, 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 sobretudo assim, do deve ser assim, do tem que ser assim, que isso que gerava muito estresse, né? E então é uma forma carinhosa que eu vejo que Jesus faz para a pessoa ir desapegando do corpo para preparar para a passagem para o outro lado. Porque senão seria muito difícil esse desenlace.
Então ela vai ali anos ali desapegando, sabe? É, Não deve ser fácil, realmente. mas isso aí pega em mim. É só isso que eu quero dizer. André, isso é muito verdadeiro, hein? Você que atende, né? Você estuda sobre as demências, é isso mesmo, hein, André? É isso mesmo. Não Pessoa é É. muito um jeito apegada. carinhoso que Jesus fez para Eu a achei pessoa ir legal essa. desapegando? Aham, bem, Ótima comparação. muito legal essa conclusão. Uhum. É uma Já misericórdia, sabe, né, André? é uma misericórdia. E eu vivi esse processo com a minha mãe, né? Minha mãe desenvolveu demência vascular em função do lúpus Uhum. e ela ficou 5 anos acamada. Então a gente via assim aquele corpo escorrendo pela mão dos meus dedos, sabe? Ela parece que a cada mês diminuía mais um pouquinho assim, ia ficando aquele cristalzinho assim bem frágilzinho. Tadinho. E ela era mega ultra super plus controladora amor, assim, sabe? Eu Comandante. estou vivendo exatamente isso que a André já viveu. En- Impressionante. É isso aí. Então, e aí, Semelhança completa. até que chegou uma hora que ela falou assim: agora já tá chegando a hora de eu ir. Ela falava assim que a senha dela era 258. Da senha de morrer. Aí ela olhou e falou: Nossa, mas vai demorar esse 258. E aí levou uns 2 anos. Aí ela falou assim: Agora não tem mais senha, não. Eu não vou mais fazer planejamento nenhum. E agora eu vou, Jesus é que sabe. Então eu já sabia que ela ia fazer a passagem 2022, porque ela já estava mais desapegada e já mais assim, querendo fazer a passagem. E chegou num ponto que o corpo dela não tinha condição de mais nada de habitar o espírito, sabe? Ele não tinha mais condição de nada aquele corpo, estava muito judiado. Então ela foi desapegando das coisas, assim, nesse processo de ir demenciando. Uhum. Isso Que aí. coisa. Então o desapego material para mim pegou é desse corpinho que eu habito. Esse corpício É, em que a gente tem tanto apego mesmo. Na verdade, é um apego que nos é ensinado a cada segundo. Te liga a televisão, né? E a mulher tem que ser muito perfeita, né? A gente não pode ter defeitos. É cabelo branco, que a gente não pode ter cabelo branco. Olha o cabelo lindo do Murilo, tudo branquinho. É lindo, né? É lindo, Murilo. Para você é lindo, para homem é lindo, para mulher não então, é. Para a mulher é não, uma cobrança, não é só para. É uma cobrança danada, tá? Eu já é passei Tá sinônimo sempre de tempo na televisão. relaxada. magra. Não é Ó, fácil, uma cobrança muito grande da Eu vejo sociedade. essa E a luta gente aqui com a Sandra, com a minha esposa. Ela está sempre refazendo, né? É, é, É é. uma cobrança. Uhum. não, e assim, olha, um isso. depoimento. Eu deixei meu cabelo branco, assim, aí a hora que a tinta chegou na ponta do cabelo, na ponta final, eu olhei assim para mim, toda de cabelo branco, falei, meu, eu tô horrorosa. Aí eu falei, pintei tudo de novo. Pintou tudo de novo. Tenho assim, 100 anos. Então, quer dizer, né, esse envelhecer pra gente, eu acho. Sei lá. Porque a mulher de cabelo branco é feia. Uhum. Tem umas que ficam bonitas, mas eu não me achei bonita, não. Eu não vou nem tentar, deixa eu ficar tadinho por enquanto, por enquanto. Quem sabe mais lá na frente eu deixo. Mas é grande o apego do nosso corpo físico É. também me pegou bastante. Uhum. Maria?
Oi, meninas. Não, eu vou pular os comentários hoje. Vou ficar ouvindo de vocês aí. Tá bom. É o Murilo. É, eu, primeiro, assim, só a gente achar que é pouco, mas é muito, né? Eu queria compartilhar algo sobre o envelhecimento. Eu fiquei um ano com a Liliane só trabalhando sobre o envelhecimento. Eu Olha, estava preso à imagem, né, do atleta, do, do vigor físico, psicológico, então, do sucesso que a sociedade tanto cobra e impõe, né, do homem sem barriga, Uhum. né? E aí, de repente, do dia para a noite, eu sofri um acidente e aí fui fazer os exames, né? E eu não poderia mais cultivar o meu ego, eu não poderia estar mais apegado a essa imagem simbólica, né? Do homem de sucesso. Eu não poderia ter mais a vaidade e eu não poderia me achar maior do que os outros homens, né? Eu não poderia ter o orgulho. Então, e aí eu falava para Liliane, Liliane, hoje eu não queria falar com você não, porque eu vou ter que falar disso, 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 e hoje eu não posso nem caminhar. Então, assim, esse envelhecimento, e aí hoje quando eu acordo e tomo um café da manhã, sem abuso, né? Porque a gente não pode abusar daquilo que faz mal para o corpo. Mas eu acordo com mais tranquilidade. Eu acordava 3h30 para treinar. Ah, Fê. Então, de 3h30 a 4h30 um treino, de 4h30 às 5h30 outro treino, e de 6h30 a 7h30 outro treino, para ficar preso àquele modelo do ideal. E aí eu tinha que ser um super pai, eu tinha que ser um super atleta, um super profissional. E aí, orgulho, vaidade e apego. Aquele modelo, né, de homem de sucesso. Do dia para a noite, eu acordei com um susto de quase ser morto, né, atropelado por um caminhão. E constatei que a coluna não tinha mais condições, as duas cabeças do fêmur não têm mais condições. E aí a barriguinha passou a não ter tanta importância, porque quando a gente conhece Jesus, quando a gente não conhece Jesus, a gente faz o que a gente quer. É na força do braço, é na força do ódio, né? Na força do café, e assim vai. Quando a gente conhece Jesus, é na força do amor, e ele tem que começar por nós. De aceitar e de parar de cometer tantas violências, né? Contra nós. Uhum. Então, assim, dentro da psicologia, eu trago um trauma de infância que eu fiquei 2 anos basicamente de cama, 2 injeções por dia, onde o rim e o fígado estavam totalmente comprometido. Então, eu não sabia que, na verdade, ficar parado para mim me dava medo de morrer. Então, eu era um elétrico por medo de morrer. Esse é o trauma que ficou por muito tempo. E, às vezes, né, como a gente viu aqui, compreender aqui, mas principalmente sentir a misericórdia de que o quase atropelamento foi um presente, foi o presente desse viver relatividade da vida física, né? Então, o que que eu aprendi foi especial, né? Eu falei para um colega, falei assim, sabe o que eu estou fazendo agora?
eu tenho consciência que a minha vida vai ser estudar, porque isso é o que, exercitar a minha inteligência, porque é isso que o meu espírito vai levar. As verdadeiras posses, né, que a gente estuda lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Exercitar a inteligência, adquirir o conhecimento e exercitar esse comportamento moral e ético. Então, assim, se eu não tivesse perdido tudo isto que eu estava preso no ego, eu não teria ganho o self, o crescimento espiritual. Mas não foi fácil, Andréia. Durante um ano, eu me debatia. O ego era que nem uma criança mimada. Ela se debatia toda a sessão, toda semana, e ela queria continuar no controle. É o que eu quero, é como eu quero, é a minha vaidade, é o meu orgulho, é o meu egoísmo. E aí a gente deixa, né? Deixa de viver muita coisa boa. A Liliane falava, Murilo, existe vida na velhice, existe paz, existe realizações Cabelo branco. imensas, cabelo branco, barriga grande, né? Mas você tem outras coisas que vão superar tudo isto, né? E aí, né, Edna, como você fala, cada coisa que a gente vive, ela é importante, porque ela forma o nosso caráter espiritual para as outras encarnações. E quantas vezes a gente passa e vive sem dar valor no dia a dia, né? Sem ter aquela mente de eterno aprendiz. E aí guarda aquele trauma lá, né? Para o inconsciente. Não, Consciência. mas você nem bebeu, você não interpretou, você não dialogou com aquilo, né? Para você crescer. E aí eu estava vendo aqui, ó, viver o presente, né? Como oportunidade de aprendizado e fortalecimento espiritual. Eu lembro de um ratinho, é a história de um ratinho que queria ver o mar. Ele fala para o pai e para a mãe, eu quero conhecer o mar. Não, você fica aqui, você vai trabalhar comigo aqui no jornal, né? E o pai falou, né? Não, você vai ficar aqui comigo. Não, não vou não, pai. Eu vou ver o mar. E ele faz a malinha dele de ratinho, né? E a mãe faz uma coisinha, coloca ali para ele, um lanchinho para a estrada evolutiva dele. E naquele momento a irmã dá a língua para ele, né? E aquele ratinho sai mundo afora. No primeiro evento que ele teve, com um susto que ele tomou no meio da floresta, rumo ao mar, ele já perdeu o lanche, porque um gato pulou, deu um susto nele, já ficou o lanche para trás e ele já saiu com o rabinho machucado. E etapa por etapa ele vai seguindo em frente. E aí ele chega num lugar assim, já quase perto do dia, do final do dia, e ele querendo chorar, né? Talvez eu devesse ficar trabalhando com meu pai. Talvez isso não fosse realmente fosse uma bobeira, né? Eu querer conhecer o mar. E vem a lua e brilha no mar. E aquilo ele vê aquela luz, ele corre para cima do morro e aí ele vê o mar. Ele fala assim, como seria bom se meu pai e minha mãe estivessem aqui comigo, vendo essa luz, né? E brilha. Então, às vezes, a gente também precisa abrir mão de algumas coisas, de alguns confortos, né? Para a gente se transformar. E pagar o preço, né? Pagar o preço de não ser, ou de diminuir, né? Porque a gente, de aceitação, né? Porque a gente ainda é muito orgulhoso, Muito. vaidoso, apegado, né? E vamos compreender. Como Joana, né? A pintora, que vai pintando, pincelando e formando um pedacinho, e dando a oportunidade de nós formarmos um pedacinho de nós mesmos, né? Para o futuro. E apesar da vida do corpo físico, nós estamos formando o nosso espírito, né? Amadurecendo ele. É, e você vê assim, nada é por acaso, né?
A gente nasce, o que dói na gente é o que a gente tem que arrancar fora, né? É o, é o joio que habita em mim, né? Mas dizer que é fácil, não é. Você acha que eu nasci leonina à toa? Nós somos leoninas à toa? Para combater a vaidade, não é não? Esse é o pecado capital do leonino. É verdade. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu tive acesso, não vou lembrar agora em que livro, tá? Me chamou atenção, não é um assunto bem específico, mas eu acho que vale como informação. Jung fala das funções, né? Pensamento, sentimento, sensação, intuição. E aí, nessa leitura que eu tive, dizendo que os valores morais, eles têm a ver com o sentimento. Com o sentimento. Eu entendi como uma função psíquica do sentimento, os valores morais. E aí, então, eu fui entender muitos livros, né? Romances e até livros instrutivos da doutrina, dizem que o maior sofrimento pós a deixada dessa vestimenta aqui, né? Depois que essa vestimenta fica, o maior sofrimento de um espírito é na questão moral. Uhum. Por quê? Porque não tem mais aquele corpo, né? Você não tem, ali você não vai mais passar o corpo ficou, a vestimenta ficou, a carne ficou, né? Então aí é você com você, quer dizer, é o sentimento. Eu achei muito assim, me fez muito sentido, sabe? Essa informação, né? Eu não sei se vocês já tinham tido essa informação também, que os valores morais têm a ver diretamente com o sentimento. Para mim Sim, foi novo. isso combina com a neuropsi. Eu tenho Hum, um professor no centro que eu frequento aqui em São Paulo, que ele é médico, né? E ele tudo fala assim, é do espírito, do espírito, do espírito. Mas eu, como uma boa neuropsia, apaixonada por um cérebro bem material, para mim tudo faz sentido no cérebro. Então, assim, é, o nosso cérebro reptiliano, ele só consegue ter as emoções básicas, as emoções instintivas. Então, tudo aquilo que é mais abstrato, que é mais nobre, amor, perdão, compaixão, piedade, moral, é do self, não é do ego. Entendeu? Então, por isso que está mais ligado essas emoções mais nobres, mais sutis, menos primitiva, menos instinto. E aí combina com o que o Jung fala, né? Que o amor é sombra do poder, né? Então, no meu fica assim: o poder é cérebro primitivo e o amor é cérebro hominal, né? Córtex pré-frontal. Então, um não combina com o outro mesmo. E uhum, aí, para você ter moral de você não matar o outro, não roubar o outro, não cobiçar o outro, não dá para ser de emoção primária, emoção básica, emoção primitiva. Não combina. uhum. É, é isso. E a Mas a gente Ana fala no texto a questão da gente também não querer, não invejar, digamos assim, né? Essa vestimenta mais nova, né? Que os mais novos têm. A Ah, forma melhorzinha para falar, para a gente não invejar, né? A vestimenta dos mais novos. Porque acontece, né? A gente vê aquelas menininhas bonitinhas, né? Saradinha, como o Murilo falou, sem barriga. é que a questão do homem é na questão da barriga, é verdade, Murilo. É verdade. E cirurgias plásticas, meu Deus! As pessoas estão cada dia mais enlouquecidas com Hum, cirurgia plástica. hum.
É uma perfeição que a gente nunca vai conseguir alcançar, sendo que não é essa perfeição que a gente precisa alcançar, né? É a perfeição do nosso espírito, nós como pessoas, como seres humanos, a ter compaixão. E a compaixão realmente ela é difícil da gente conquistar. A verdadeira compaixão pelos outros, por nós, pelos outros. Que começa, como o Murilo falou, começa com a gente, né, Murilo? É, a heteronomia, a idolatria e a autonomia, né? Ou seja, É, os espíritos trazem a responsabilidade nós conosco, né? Enquanto psicólogos, não somos salvacionistas, né? Somos, em princípio, aqueles que dão a oportunidade do outro tomar consciência, né? Naquele momento onde que a gente está na mesma jornada de mãos dadas, rumo a um crescimento e desenvolvimento daquele ser humano usando todas as técnicas, né, e toda a humanidade que existe em nós, como diz Jung, né? Mas a responsabilidade do outro é do outro, porque eu só vou até um pedaço, né? O outro é que tem que vir até nós e aceitar o trabalho que ele tem que fazer, né? é, E juntos construímos um grande trabalho, lógico. é isso. Texto pequenininho, mas complexo. Trouxe bastante reflexão. Eu saio acrescida de informações aqui, Cristina, hoje. Que bom compartilhar com Tá, vocês, que não que foi bom. fácil a gente se ver, né, dentro disso tudo. Uhum. É puxadinho. Eu trago aquela fala, né, que a gente comentou no grupo. Falei, Andréia, desenvolve um pouco mais. Ah, sim. Aquilo que é filosófico e aquilo que é psicológico, que é o sentimento, né, que a gente vai para a nobreza. E aí é muito mais profundo, né? É Uhum, um abismo, né? uhum. Eu tive um dos meus mentores dentro da psicologia, ele falava a distância mais longa que ele já viu no universo era entre a mente e o coração. Olha só. Mesmo. Porque Pois é. depois que a gente acessa e eles conversam entre si, né, desbloqueia e aí você... Uhum. É isso, gente. Estamos satisfeitos por hoje? Sim. Eu Muito vou parar. obrigada Obrigada a nós. Nossa, Vou por parar, ajudar a Obrigado, compreender tudo obrigado isso. nós. eu vou parar a gravação. Boa noite a todos, para a gente encerrar com a prece.